A paz do Senhor, os cumprimento na bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge, vos falo de Moçambique, da província de Maputo, do bairro de Congolote. Para você que é novo no canal, que está assistindo o vídeo, coloque um like aí e ative o sininho de notificações para que possas ter outros vídeos. Aleluia. Hoje vamos falar acerca da apostasia. A apostasia que tem se manifestado nesses últimos tempos, conforme com a Bíblia, que o anticristo não vai se apresentar antes que a apostasia venha se manifestar nos dias dos últimos tempos. Aleluia. Então, primeiramente, vou dirigir uma palavra de oração, ou melhor, vou dirigir uma oração antes de entrar no pequeno estudo ou na pequena mensagem que eu trago no dia de hoje. Feche seus olhos, que eu estarei orando em nome de Jesus. Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Rei da Glória, cujo seu nome, Jesus Cristo, é quem salva. Pois a sua palavra, Pai Santo, me ensina que na terra ou nos céus ou debaixo da terra não há outro nome, Pai, que salva além do seu nome, Jesus Cristo. Creio, Pai, que o teu nome salva. Creio, Rei da Glória, que o Senhor é o nosso Redentor, o Deus Santo, o Deus que nos guarda, o Deus que nos guia sobre as suas veredas. Rei da Glória, te penso, querido amado Senhor, nesta noite. Senhor, que a tua graça se manifeste, Senhor, sobre este lugar e a vida da pessoa que me assiste. Senhor, vai abençoando, multiplicando mais, em nome de Jesus Cristo, a tua misericórdia, Papai, e dando mais conhecimento por intermédio da sua palavra. Senhor, oro para que o teu Espírito Santo venha revelar a vontade do Senhor para com a vida daquele que me assiste. Afaste-nos, Papai, de toda apostasia. Afaste-nos, Senhor, de todo engano, em nome de Jesus Cristo. Oro, querido Deus, eu entrego o irmão que me assiste, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tome essa dianteira, que seus anjos estejam sobre este lugar e que teu Santo Espírito se revele, Papai, a mim e à vida daquele que me assiste, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu disse que hoje eu vim falar acerca da apostasia. Muitos de nós já ouvimos falar acerca da apostasia, mas poucos são aqueles que sabem o que é, na realidade, apostasia. E como é que a apostasia nesses últimos tempos, ou nos dias de hoje, a apostasia se manifesta na vida de um cristão, na vida de um crente. Como é que a apostasia se revela? Primeiramente, temos que definir, em primeiro lugar, o que é apostasia. Anota aí. Apostasia é a negação e abandono da fé. Isto é uma revolta contra Deus. Essa é a definição de apostasia, que é a negação e abandono da fé e a revolta contra Deus. Aleluia. Esta é a definição de apostasia. Então, você que ouviu essa definição, você deve analisar a sua conduta. Se será que a tua conduta não nega Cristo ou não nega a fé cristã, neste caso. Mas para que nós possamos ir mais a fundo, em saber melhor com passagens bíblicas, você que está em casa, que está me assistindo, você pode abrir teu livro ou a Bíblia, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Então eu estarei meditando. Assim diz a palavra. Mas o Espírito expressadamente, repito, mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aleluia. A Bíblia aqui fala dos últimos tempos, que as pessoas vão abandonar a fé verdadeira e que vão dar ouvidos a espíritos enganadores, que são as doutrinas do demônio. No livro de
Segundas Tessalonicenses, capítulo 2, diz o seguinte: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis facilmente do entendimento, nem vos perturbeis, porque Espírito, por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do filho da perdição. Aleluia. Também podemos ver isso numa outra versão para podermos entender melhor. Diz o seguinte, na versão fácil de ler. Diz o seguinte: irmãos, quanto à volta de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com Ele, eu penso a vocês o seguinte: não percam o bom senso com facilidade, nem se perturbem quando ouvirem dizer que o dia do Senhor já chegou. Não importa que você ouça isso por meio de anúncios proféticos, por ensinos de alguém ou mesmo por carta que digam ter sido escrita por nós. Não deixe que ninguém os engane de nenhum modo. Eu digo isto porque o dia do Senhor não virá sem que, primeiro, venha a grande revolta e seja revelado o homem perverso, aquele homem que está destinado ao inferno. E continuando, a Bíblia diz o seguinte: e ele vai opor a tudo o que as pessoas adoram ou digam ser divino. Aleluia. Aí então nós podemos vemos como é que a apostasia se manifesta, como é que a apostasia se apresenta no meio das pessoas, ou como é que nós podemos discernir ou descobrir que essas pessoas se afastaram daquilo que é a verdadeira doutrina de Cristo nas suas vidas. Porque hoje em dia tem rolado muitos boatos que o falso profeta, aliás, que o anticristo vai se manifestar depois da igreja ser tomado aqui na terra. Mas a Bíblia diz que não é isso que vai acontecer. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para a igreja de todos vocês. Diz que ninguém vos engane, ninguém mesmo que vos engane, nem que seja por carta, nem que seja por revelação. Ninguém vos engane, porque não vai acontecer. Antes que o inimigo, neste caso o homem do pecado, o anticristo, não vai se revelar antes que venha o quê? Apostasia. Antes da apostasia se revelar, ou as pessoas caírem na apostasia, o homem do pecado não vai se revelar. Primeiramente vai vir aquilo que é o tempo da apostasia. Depois do tempo da apostasia, é aí que nós vamos perceber que o tempo de anticristo, neste caso, se apresentar à humanidade, está próximo. Ou já é o tempo dele, ou está próximo para ele se apresentar. Mas antes tem que vir aquilo que é a apostasia. Conforme eu falava, no princípio, que a apostasia tem atacado muita gente, sem as pessoas sem se aperceber. Porque há pessoas que já saíram daquilo que é a doutrina de Cristo, já estão nas doutrinas dos demônios. Mas as mesmas pessoas ainda não perceberam isso. Por quê? Porque o inimigo, o que tem feito hoje em dia, ele não vem claramente para vir te tirar do Evangelho. Ele não vem claramente, de uma forma clara, para vir te arrancar você da presença de Deus. Não. Mas ele traz o quê? Falsos ensinamentos. Ele traz o quê? Falsas doutrinas. Assim como a Bíblia, o livro de
segundo estas notícias que nos ensinam, que, desculpa, no livro de Timóteo, que falsas doutrinas de demônios serão pregadas, serão ensinadas. E as pessoas, por ouvirem essas doutrinas, vão acabar por se desviar, se darem crédito a essas doutrinas. E todo aquele que dá crédito a essas doutrinas, praticamente já está desviado daquilo que é a verdade. Se nós formos a ver, a Bíblia também nos fala acerca de uma igreja que, no princípio, recebeu o Evangelho da parte do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho do reino de Deus para aquele povo ou para aquela igreja. E aquela igreja recebeu de bom agrado o Evangelho. E o apóstolo Paulo, juntamente com outros irmãos, se alegraram, porque foram almas que aceitaram a Cristo, que aceitaram renunciar à sua vida e abraçar o Evangelho de Cristo. E decidiram seguir naquele dia. Mas o apóstolo Paulo, ele, quando volta novamente, ou quando ele ouve que a igreja, ou quando ele é revelado que essa tal igreja tem se apostatado daquilo que é a verdadeira doutrina que ele havia pregado para eles. O apóstolo Paulo, é daí que ele escreve o livro de Gálatas, neste caso. Ele escreve a carta de Gálatas para a igreja, neste caso. Ele escreve esse livro, ele ficando muito surpreso, porque essa igreja foi uma das igrejas que recebeu as escrituras de bom agrado. E o apóstolo Paulo, ele não esperava isso, ouvir um dia que isso venha a acontecer. Então, podemos ler no livro de Gálatas, capítulo 1. Aleluia! Então, você que está em casa, me acompanhe, eu estarei fazendo a leitura. Diz o seguinte: o apóstolo Paulo diz o seguinte: estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estarem aceitando uma versão diferente das boas novas. A verdade é que não há outra versão das boas novas, mas algumas pessoas estão deixando vocês confusos e querem mudar as boas novas sobre Cristo. Aleluia! Aqui estamos a ver o apóstolo Paulo falando para a igreja, de Gálatas, que ele está admirado por a igreja tão depressa ter deixado aquilo que é o verdadeiro evangelho que ele havia pregado para eles. Porque existiam pessoas que estavam a perturbar a fé dos Gálatas. Existiam pessoas que pregavam o evangelho de Cristo. Aliás, o evangelho falso para as pessoas que o apóstolo Paulo havia pregado. E o apóstolo Paulo, ele disse que eles estão a ficar confusos, porque aí eram duas vertentes. Uma vertente do apóstolo Paulo dada por Deus e uma vertente dos homens dada por Satanás. Então essas duas vertentes uma das vertentes dava confusão aos homens. Os homens ficavam perplexos. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e disse: estou muito surpreso. Estou muito surpreso por vocês abandonarem tão depressa, tão já, a palavra da verdade que eu tenho vos dado. Isto é, para dizer o seguinte, que eles estavam a obedecer ou eles estavam a se inclinar para o evangelho que eles ouviram de outras pessoas. Eu quero dizer o seguinte, que existem pessoas que estão no caminho da fé neste caso, ou pensam que estão no caminho da fé, mas verdadeiramente eles já não estão no caminho da fé. Isso pode dizer o seguinte, que a igreja de Gálatas, não porque eles não oravam, a igreja de Gálatas, não porque eles não meditavam, a igreja de Gálatas, não porque eles não jejuavam, não. A igreja de Gálatas, não porque eles não falavam acerca da palavra, falavam. Mas o que estava acontecendo aí é algo muito complicado para aquele que não tem entendimento, porque eles estavam se apostatando, eles já estavam fora do verdadeiro ensinamento, estavam fora do verdadeiro evangelho, já estavam fora, sem eles próprios se aperceberem que, olha, o evangelho que nós estamos a pregar, ou o evangelho que nós estamos a ouvir de outras pessoas, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho que nos dá salvação. Eles não estavam a perceber isso. Isso acontece hoje.
Há pessoas que pensam que estão no verdadeiro ensino ou no verdadeiro evangelho, mas já não estão lá no verdadeiro ensino. Já se apostataram há um bom tempo. Isso é algo muito perigoso, mas muito perigoso. Porque pecar ou se desviar da verdade sem você ter conhecimento é muito perigoso e isso é muito mortal. Porque uma das vezes será difícil você se arrepender de algo que você nem tem conhecimento. Você pensa que está a fazer o certo, enquanto você está a fazer o errado. Você pensa que está no caminho certo, enquanto você está no caminho torto. É assim como a igreja de Gálatas se encontrava. Pensavam que estavam a crescer na fé, pensavam que estavam a desenvolver espiritualmente, enquanto eles já haviam saído há um bom tempo. Já haviam saído do caminho da graça, já haviam saído do caminho verdadeiro. Já não tinham o evangelho de Cristo sobre eles. Já não tinham. E quantas pessoas hoje que estão nessa vertente? Quantas pessoas que estão nessa posição? Porque o problema aqui não é dizer que deixaram de orar. O caso aqui não é dizer que já não oram, é por isso que se apostataram. Não. O caso aqui não é dizer que já não fazem, já não meditam. Não. O caso aqui que existe é meditar e perceber mal as escrituras. O caso aqui é fazer tudo ao contrário. Não porque não está a fazer, está a fazer algo. Não porque você não está a fazer, está a fazer algo. Mas essa tal coisa, você está a fazer errado. E por fazer errado, cada passo que você dá, você vai para o inferno. Você dá um passo para o inferno. Você dá um passo para a perdição. É assim como o povo de Gálatas, ou a igreja de Gálatas, estavam. Eles pensavam que estavam a desenvolver, porque o conhecimento estava sobre eles, mas nada. Eles estavam totalmente perdidos. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele soube, ele resolve escrever essa carta para a igreja de Gálatas. Olha, Gálatas insensatos. Tão depressa, fico admirados. Porque tão depressa vocês saíram daquilo que era a doutrina da verdade. Uma das coisas que fez com que aquele povo possa sair, ou a igreja abandonar a doutrina da verdade, é ouvir muito. Ouvir muito. Uma das coisas que nós temos que deixar bem claro, Paulo era líder supremo dos Gálatas. Era líder. Ele era o apóstolo dos Gálatas. Então eles, por uma vez nós podemos perceber aí que eles deixaram de ouvir o apóstolo Paulo, ou eles deixaram de aprender do apóstolo Paulo por um intervalo, por um tempo. Ou por aquele tempo que eles deixaram ou pararam, neste caso, de aprender do apóstolo Paulo, é naquele tempo que eles deram ouvidos a outros ensinamentos. Isso para dizer que há pessoas que se desviam por causa de ouvirem muito, ouvirem vozes lá fora. Há pessoas que acabam fazendo o quê? Se desviando. Há pessoas que aparecem na tua vida e começam a te ensinar. E você pensa que são boas. Enquanto não, é um lobo devorador vestido de o quê? De ovelha, que está somente para te desviar daquilo que é a verdade de Deus para com a sua vida. E é assim como aconteceu com a igreja de Gálatas. Pensavam que aqui nós encontramos novos irmãos. Pensavam que aqui nós encontramos outras pessoas que vão nos dar acompanhamentos na fé além do apóstolo Paulo. É por isso que eles entraram no mesmo barco. E quando eles entravam no mesmo barco, as pessoas que guiavam o barco, que estavam no controle do barco, eles levavam o povo de Gálatas por uma direção errada. E veja só, aquele que amava a igreja de Gálatas, veja só, aquele que zelava com o bem-estar da igreja de Gálatas, quando ele soube dessa notícia, ele teve que fazer algo, porque é para despertar, porque ele amava eles. Então ele escreveu essa carta: olha, despertem vocês, Gálatas insensatos, despertem. O evangelho que vocês recebem é falso. Os ensinamentos que vocês recebem vos levam à destruição. Estamos a ver uma ação do apóstolo Paulo para trazer aquilo que é o despertamento da igreja de Gálatas, que estava dormindo um sonho profundo. Quando eles estavam a morrer, eles estavam a dormir sem se aperceber, o inimigo estava a atacar. Isso pode dizer que o ataque do inimigo às vezes pode não ser lançar uma combaria na tua vida, assim como muitos pensam, né? Pode não ser somente isso o ataque do inimigo, mas sim também por ensinamentos falsos. Porque o inimigo sabe, às vezes ele atacar ou lançar uma combaria
você pode se posicionar em oração. Mas se primeiramente ele te desviar daquilo que é a verdade de Cristo, você pode fazer aquilo. Quando ele conseguir te desviar por completo, você pode orar, mas as coisas podem não acontecer. Porque você vai ter que se arrepender primeiramente e voltar para Deus. Somente assim que Deus vai responder às suas orações. O que a Bíblia nos ensina? Se é meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e confessar os seus erros, Ele, que Deus, ouvirá as nossas orações e Ele sarará a nossa terra. Okay. É a palavra de Deus. Isso nos mostra que em primeiro lugar, aquilo que é uma condição de Deus sarar a nossa terra, ou perdoar os seus pecados, ou te limpar, ou te salvar de uma determinada coisa, de uma determinada situação. Você primeiro tem que confessar o seu pecado. E uma das coisas, é difícil alguém confessar algo que nem sabe. É difícil. Ou melhor, é difícil alguém confessar algo que pensa que ele está fazendo o certo. É difícil. É assim como aquela igreja se encontrava. Aquela igreja podia continuar assim mesmo. Podia continuar naquela situação se não houvesse alguém para despertar aquela igreja que é o apóstolo Paulo. Havia continuar. Diferente de outros povos. Porque há povos que tinham conhecimento e procuravam a Deus. Agora eles, o povo de Gálatas, não procuravam a Deus porque eles pensavam que Deus já estava entre eles. Mas Deus já havia saído deles. Ou eles já haviam saído de Deus. Eles já não estavam na presença de Deus, mas eles pensavam mesmo que já estavam lá. Quantas igrejas que Deus já não está lá? Quantas pessoas que já não carregam Deus? Porque a pessoa pode dizer que é homem de Deus porque tem conhecimento da parte de Deus. Sim, tem conhecimento, mas isso não quer dizer que é um homem de Deus. Porque há pessoas que, nesse caso, que o Espírito de Deus pode se ausentar deles. Assim como o povo de Gálatas que se ausentou de Deus. Se ausentou de Deus, mas como eles haviam aprendido um dia como é que fazer as coisas do próprio apóstolo Paulo, então eles continuavam a fazer as coisas normalmente, porque já tinham o conhecimento de como fazer as coisas. Eles já tinham a experiência de como é que fazer as coisas. É por isso que eles continuavam fazendo as suas atividades. Mas o Espírito de Deus já não estava lá nas suas atividades. O Espírito de Deus já não falava nas suas atividades. Isso para dizer que também temos um homem chamado Sansão. Sansão é um dos homens que Deus levantou para fazer a justiça no seu povo, ou para libertar o seu povo por intermédio de Sansão. E a Bíblia diz que ele tinha muita força. E ele era usado muito com o Espírito de Deus. E ele destruía povos inimigos naqueles tempos. Porque naquele tempo era o tempo que o povo de Israel era assolado pelos inimigos. Então Deus levantou Sansão e trouxe a salvação do povo por intermédio de Sansão. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele foi enganado. Quando ele foi enganado, neste caso foi traído com a Dalila, ele entregando o segredo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus naquele dia, quando ele cortou o cabelo, o Espírito de Deus se ausentou dele, mas ele não percebeu. Mas saiu. Sansão sabia lutar. Sansão sabia o quê? As táticas de como é que posso fazer as coisas. Sansão sabia muito bem disso. Sabia qual é a posição de um guerreiro. Sabia como é que um guerreiro deve enfrentar, como é que deve se lidar com as coisas. Sansão não tinha esse conhecimento. É por isso que quando os homens invadiram aquela casa no qual que ele se encontrava, tentou lutar, tentou resistir por um tempo. Mas porque o Espírito de Deus já não estava com ele naquela batalha, ele acabou perdendo. Sansão já não tinha o Espírito de Deus, mas ele continuou lutando. Por quê? Porque já tinha ficado a experiência em Sansão. Agora, quantas pessoas que estão a lutar, que estão na batalha, sem o Espírito de Deus? Quantas pessoas? São várias pessoas. Porque é por causa das experiências que eles têm com Deus. Não porque o Espírito de Deus está lá. A pessoa pode cantar bonito porque tem uma experiência, mas Deus não está no seu cântico. A pessoa pode dançar de uma forma bonita, mas por quê? Porque tem a experiência, tem o conhecimento como é que eu devo fazer os passos, mas Deus já não está lá. A pessoa pode pregar ou pode ensinar. Por quê? Porque tem o conhecimento, tem a experiência, mas o Espírito de Deus já não está lá. Mas a Bíblia diz o quê?
não vos engane e não aceite outro evangelho além deste que eu vos dei. É o apóstolo Paulo falando isso. Nem que seja, por mais que seja um anjo que venha fazer o quê? Vos dar ou vos anunciar aquilo que é o evangelho, aquilo que é o evangelho, além desse, não podem aceitar. É o que o apóstolo Paulo ele recomenda para nós e com a igreja daquele tempo. Porque o apóstolo Paulo estava a ver que muitos naqueles dias tinham se levantado e estavam a pregar o evangelho falso. Estavam a anunciar o evangelho falso. Estavam a desviar a fé de muita gente. Então o apóstolo Paulo ele fez esse apelo. Não, por mais que seja um apóstolo, ou por mais que seja um de nós, se ele pregar o que está ao contrário dessa palavra, não aceite. Isso pode dizer também que ao ouvir outra pessoa pregar outro evangelho, além desse, não aceite. Por exemplo, há doutrinas ou há ensinamentos que dizem que primeiramente, a igreja vai ser tomada, depois Cristo, ou anticristo neste caso, vai ser apresentado. São doutrinas falsas. São ensinamentos falsos. A Bíblia diz que a apostasia, ou apostasia, quando se manifestar, depois da apostasia, é daí que o homem do pecado será revelado à humanidade. E teremos o conhecimento que, olha, a vida de Cristo está bem próxima mesmo. Ele será como um relógio que vai nos dar o conhecer. E olha, o tempo já está próximo. Aleluia. E continuando, para terminar aí com esse pequeno estudo, apelar, meus queridos amados irmãos em Cristo, que é muito importante buscar o conhecimento. É muito importante buscar a sabedoria da palavra, da parte de Deus, pois a sabedoria vale mais que a força. E é muito importante buscar essa sabedoria. É muito importante também ser obediente, porque uma das coisas que faz com que você possa aprender é a obediência. Se nós não somos obedientes, pode ser um líder nos liderar, ele acaba por nos rejeitar ou nos deixar. Por quê? Porque é difícil aceitar alguém que não aceita os seus ensinamentos, que discorde. Fique bem atento, fique bem, mas bem atento, porque são muitos que vão falar coisas que não vai segundo a Bíblia. Outros vão apresentar aquilo que são curas, outros vão apresentar aquilo que são profecias falsas. Curas são curas falsas. Nesse caso são as simulações de cura que muitos vão apresentar. E Jesus Cristo falou que isso são os últimos tempos que isso vai acontecer. Outros vão dizer que Jesus está ali, Cristo está lá, mas Jesus Cristo ele nos disse bem que não. Por mais que nós possamos ouvir isso, não podemos dar ouvidos e nem podemos seguir isso. Porque quando ele realmente voltar, todo olho vai ver. Até aqueles que o ultrapassaram na cruz vão ver com seus próprios olhos. Então que ninguém te engane, que Daniel está mostrando um Cristo falso. Que ninguém te engane, que diz que Cristo está naquela cidade agora, Cristo está ali em África, Cristo está em Ásia, porque Cristo está no continente americano. Que ninguém vos engane, Cristo não está em algum lugar nesses que as pessoas vão apontando, nada. Quando Cristo verdadeiramente voltar, todo olho verá Ele, todo olho verá que verdadeiramente aquele é o Cristo. Não vai restar dúvida. Tudo estará claro. Então, fique na sua posição, continue orando e meditando na palavra de Deus, porque uma das coisas que faz com que as pessoas sejam enganadas é por falta de estudarem aquilo que é a palavra de Deus. Estudem a palavra e busquem mais conhecimento. Só assim vocês vão evitar serem enganados. Aleluia. Então vamos abrir o livro de